Fala galera, eu sou o professor Matheus, vou estar dando aula de física para vocês e hoje a gente vai começar a falar sobre velocidade, referencial e talvez a gente comece também a mostrar um pouco de transformação de unidades. Aqui, como vocês podem ver no material da Proconcursos, a gente vai falar sobre 3 tópicos hoje: referencial, velocidade média e fazer exercício. Então a gente tem que praticar. Física é uma ciência que se aprende praticando. Referencial, pessoal, é toda forma de você definir posições em uma trajetória. Então imagina que você tem aqui uma bola que é chutada pelo goleiro e ela faz essa trajetória aqui, ó, circular. A trajetória é essa linha aqui, ó, que reúne todas as posições de um objeto naquele movimento. Então, eu posso dizer que a posição inicial da bola era 0 metros e ela foi crescendo. Um tempo depois ela tinha percorrido 1 metro, depois 2 metros, 3 metros, 4 metros, finalmente 5 metros, concluindo sua trajetória. Então eu posso determinar pontos na trajetória que eu chamo de posições. Então a gente pode adotar aqui agora para a física a palavra referencial. Ela vai estar, você pode traduzir, né, como um ponto de vista adotado para definir posições e trajetórias. Então, para alguém que está olhando aqui da arquibancada, a bola tem essa trajetória, né, parabólica. Se eu fosse o goleiro, eu só veria a bola subir e descer, né? Se eu fosse a pessoa que chutou, sou uma pessoa que está aqui na extremidade. Se eu sou essa pessoa aqui, eu tenho um outro ponto de vista do movimento, porque eu vou estar olhando lateralmente para essa trajetória. Ao longo do curso, a gente vai comentar um pouco sobre como é que esses problemas podem aparecer, tá? Problemas de referencial e trajetória. Por hora, basta lembrar que o referencial é um ponto de vista adotado para você definir posições. Posição na física, geralmente, a gente vai usar a letra S, de space, tá? Do inglês. S para posições, mas não vamos focar muito nisso na aula de hoje. A velocidade média ela vai poder ser calculada como uma divisão entre a distância que foi percorrida e o tempo que demorou para se percorrer essa distância. Então, observem aqui, ó, essa é uma das fórmulas importantes que a gente vai ter que lembrar, tá? É uma forma de você associar essa velocidade com o seu cotidiano é pensar da seguinte maneira. Velocidade, quando você entra no veículo, e você acelera, né, um carro, lá no visor vai aparecer até 50, 60, 100 quilômetros por hora. Então, isso aqui é o nosso conceito do cotidiano de velocidade. Então, um carro a 100 km por hora, você sabe que ele está andando mais rápido do que um carro a 50. Mas como é calculada essa velocidade? Então, a palavra quilômetros em cima e a palavra hora embaixo já está te dizendo que a fórmula da velocidade é uma distância dividido por um tempo. Então, você tem aqui, ó, 50 quilômetros são percorridos a cada 1 hora, nesse primeiro exemplo. Então, se o carro ficar naquela mesma velocidade durante 1 hora, o carro percorrerá 50 quilômetros. Ah, Matheus, e quanto ele vai percorrer então em meia hora? Metade desse valor. E aí você vai diminuindo até virar 1 segundo, né? Quanto é que aquele carro percorre em 1 segundo? Essa é a velocidade que aparece no velocímetro, né, do veículo. Então, a gente precisa lembrar que toda velocidade média ela vai ser calculada como a divisão entre uma distância e um intervalo de
tempo. Eu vou fazer alguns exemplos. Já eu vou fazer alguns exemplos de aplicações. Mas basta vocês lembrarem também que, professor, uma questão que esteja pedindo tempo, não a distância, o que é que eu faço? A gente vai desenhar esse triângulo aqui, ó, vai colocar D em cima, V e T ao lado. Então, se eu quero calcular uma distância, basta eu multiplicar aqui, ó, a velocidade vezes o tempo. Se eu quero calcular um tempo, basta eu dividir a distância pela velocidade. Essas duas equações aqui, ó, essas outras duas equações, elas vão ser usadas em questões que perguntem qual o valor da distância percorrida, né? Qual o valor do deslocamento. Esse D vai ser tanto de distância percorrida quanto de deslocamento. E o T sempre vai ser a duração, né? O tempo que demorou para aquela distância ser percorrida. Vale salientar aqui, ó, que as unidades padrões que a gente vai usar é metros para a distância. Então, as unidades do Sistema Internacional, né? Quando a gente for falar de distância, a gente vai se referir a ela como metros. Quando a gente for falar de tempo, a gente vai se referir a ele como segundos, por isso que eu estou colocando a letra S. E quando a gente for falar de velocidade, por mais que no nosso cotidiano o que está mais próximo da gente é quilômetro por hora, aqui na física a gente vai falar de velocidade em metros por segundo. Então tem que lembrar dessa tabelinha aqui, ó, do Sistema Internacional. Distância eu tenho que deixar em metros, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Sempre, Matheus? Não. Não é sempre, galera. Vai depender da questão. Então, se uma questão disse que a resposta em quilômetros por hora, você coloca a distância em quilômetros, o tempo em horas e continua a resolver. Existem algumas transformações que é importante saber. 1 quilômetro, pessoal, tem que lembrar que equivale a 1000 metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Ah, Matheus, só vai dar em quilômetros, em horas ou metros e segundos? Não, é comum também as questões pedirem minutos, dar centímetros. E essas transformações a gente vai estar aprendendo a fazer, tá? Ao longo das nossas aulas. Então, em física, né, a gente vai estar trabalhando muito com o uso de prefixos. Esse prefixo aqui, ó, K, da física, que a gente chama de quilo, ele representa 1000 unidades. Então, toda vez que a gente vai falar de kilojoule, kiloampere, kilovolt, kilonewton, então, esse quilo representa 1000 vezes a grandeza inicial. Então, 1 quilômetro vai representar 1000 metros, né? 1 quilômetro representa 1000 metros. E 1 hora só equivale a 3.600 segundos, porque lembrem que 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 hora são 60 minutos. Então, dá para transformar ali 1 hora em segundos, fica 60 vezes 60. E dá o nosso 3.600. Então, pessoal, agora a gente vai aprender a transformar a velocidade que aparece lá no carro em metros por segundo. Então, a gente precisa lembrar que 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo. E você faz regras de 3 quando for necessário. Então, alguns professores gostam de falar assim, é só dividir por 3,6, mas eu acredito que do jeito que eu estou mostrando aqui seja mais fácil. Observem por quê. Imagina que eu dou aqui um valor para vocês, 108 km por hora.
Aí você quer transformar esse valor em metros por segundo. Você vai fazer uma regrinha de 3 dessa forma. Ó. De um lado vai estar quilômetros por hora, do outro metros por segundo. Então, 108 km por hora, eu não sei quantos metros por segundo são. Mas eu devo lembrar que 36, vou colocar em vermelho que a gente precisa lembrar, tá? Mas eu devo lembrar que 36 km por hora equivalem a 10 metros por segundo. Então, a partir daqui eu posso resolver essa regra de 3, tá? Resolve com cruz credo. A gente vai obter que 36x é igual a 108 vezes 10. Fazendo a multiplicação, né? 36x é igual a 1080. E o x, o 36 passa dividindo, né? A gente divide dos dois lados por 36. Fica 1080 por 36. Então, essa divisão aqui, ó, se você perceber, dá para simplificar, tá? Dá para simplificar por 2, simplificar por 6, por 3. E aí, bora dividindo por partes. Eu gosto de fazer assim, ó. Quando você chegar numa conta dessa, 1080 por 36, você pode ou dividir de uma vez só, fazendo uma divisão, ou ir simplificando a sua conta. Então, eu vou simplificar aqui, ó, por 2, em cima e embaixo. Vou dividir por 2, tanto o número de cima quanto o número de baixo. Em cima vai ficar 540 e embaixo vai ficar 18. De novo, eu simplifico minha conta. Bora ir dividindo por 2 para ver o que acontece. Então, aqui em cima vai ficar 54 por 2 dá 27, né? Então fica 270 em cima e 9 embaixo. Aí chegou numa divisão que eu já lembro de cabeça. 27 por 9 dá 3. Então esse x aqui ele vai ser igual a 27 por 9 dá 3, 30 metros por segundo. Então, lembrem que fazendo a regra de 3, você consegue transformar de km por hora para metros por segundo. Então, basta lembrar que 36 km por hora são iguais a 10 metros por segundo. Galera, bora fazer alguns exercícios, porque tem algumas habilidades desse conteúdo que você só aprende fazendo, praticando, percebendo algumas coisas, tá? Bora ver como é que isso pode aparecer em questões. Então vamos lá para os exercícios. Na base naval BNRJ, situada na ilha de Mocangue, em Niterói, um marinheiro resolve fazer o seu treinamento físico militar, dando várias voltas no cais, onde estão atracados partes dos navios da esquadra. O militar começa seu treinamento exatamente às 6h30. Pessoal, número, falando de horário, é um dado importante, por isso que eu vou pintar. Então ele começa às 6h30 e termina às 7h30. Tendo percorrido um total de 5,4 km. Me deu uma distância, me deu um tempo. Conforme indicava o aplicativo de corrida instalado no aparelho celular que levava consigo, determine a velocidade escalar média do militar durante o percurso. Lembrem que velocidade é distância por tempo. Então, quilômetro por hora. Então, é distância em cima, tempo embaixo. A distância que ele percorreu foi 5,4 quilômetros. Então, vou deixar aqui, ó. Se todas as minhas respostas estão em metro por segundo, o que é que eu faço, Matheus? Transforma logo em metros. 5,4 quilômetros. Lembrem, esse K de quilo representa 1.000. Então, é 5.400 metros. Dividido por... E o tempo que demorou? De 6h30 até 7h30 demorou 1 hora. 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos.
Agora, pessoal, basta eu simplificar aqui essa conta. Olha, os zeros de cima vai cortando um de cima e um de baixo. Um de cima e um de baixo. Então, fica 54 em cima e 36 embaixo. O que é que eu faço quando chega numa conta dessa, Matheus? Simplifique. Então, bora aqui. Os dois são pares. Divide por 2, pessoal. Vai fazendo devagarzinho, que você não erra a conta. 54 por 2 dá 27. 36 por 2 dá 18. Agora, não dá mais para dividir por 2, porque o 27 é ímpar. Será que divide por 3? Como é que eu verifico, Matheus, se o número divide por 3? Se eu somar ali, ó, 2 mais 7, dá 9. Do 27. Então, eu sei que 27 divide por 3. Se eu somar embaixo 1 mais 8, deu 9. Se o 9 aparece na tabuada do 3, então 18 também divide por 3. Aí bora ver quanto é 27 por 3. Vou dividir aqui em cima e embaixo por 3. Ó. 27 por 3 dá 9 e 18 por 3 dá 6. Esses dois continuam dividindo por 3. Aí o 9 dividido por 3 eu sei que dá 3. E o 6 dividido por 3 eu sei que dá 2. Metade de 3 é 1,5. Então é 1,5 metros por segundo. É assim, galera, que a gente resolve o exercício de física. Lembrem que eu já transformei em metros e em segundos desde o início. Só vou deixar registrado aqui, ó, uma parte que a gente falou rápido. 5,4 quilômetros, tem que lembrar que é 5.400 metros. E 1 hora, que foi o tempo que ele demorou, dá 3.600 segundos, tá? Tem que lembrar dessas relações de quilômetro para metro e de hora para segundo. Vamos lá para a próxima. Navios e outras embarcações marítimas costumam usar uma quantidade de medida de velocidade chamada nó. Um nó equivale a uma velocidade de aproximadamente 1,85 km por hora. Tem que anotar isso, pessoal. Coleta de dados, ó. 1,85 km por hora equivale a um nó. Então, o que é que eu vou escrever? Um nó é igual a 1,85 km por hora. Uma embarcação navegando a uma velocidade constante de 20 nós. Então, bora tentar descobrir qual é a velocidade de 20 nós. Então, eu não sei quanto vale em quilômetros por hora. Vou colocar aqui, ó, 20 nós equivalem a quantos quilômetros por hora? Sei lá. Eu vou descobrir fazendo uma regra de 3. Ele pede aqui, ó, uma embarcação navegando a uma velocidade constante de 20 nós durante um tempo de 8 horas. Então, ele me deu um tempo aqui também. Percorrerá uma distância de quanto? A primeira coisa que você precisa descobrir é a velocidade que esse barco, que essa embarcação, né, possui em quilômetros por hora. Então, se um nó equivale a 1,85 km por hora, 20 vão equivaler a quantos? Percebam que isso aqui é uma regra de 3. Ó. Tira a igualdade. E onde tem a interrogação, bota o x. Então, se 20 nós é x, x vai ser igual a, resolvendo pelo cruz credo, 20 vezes 1,85. Se alguém ficar com dúvida no cruz credo, é só multiplicar essas extremidades aqui, ó. O 20 multiplica com 1,85, que eu estou circulando em vermelho. E essa coisa tem que ser igual a um nó vezes o x, tá? Então é o produto cruzado, isso que a gente chama de cruz credo. O x vai dar 20 vezes 1,85. Pessoal, olha que coisa interessante para resolver essa conta, né? 20 não é 2 vezes 10?
Então, ó, se 20 é 2 vezes 10, aqui vai ficar 10 vezes 2 vezes 1,85. Eu só peguei o 20, ó, e coloquei 2 vezes 10. Esse 2 vai multiplicar 1,85. E aí a gente tem que saber qual é o dobro de 1,85. É fácil de fazer o dobro de números, né? Então aqui vai ficar... Se o dobro de 18 ia dar 36, se tem aquele 5 ali, vai virar 37, né? Então a gente tem 3,7 vezes o 10, 37 km por hora. Então a velocidade do nosso barco é 37 km por hora. Então esse valor x que a gente encontrou é o valor da velocidade. Vou anotar aqui, ó, a velocidade e vou marcar ela de laranja aqui, eu circular ela, que é um dado importante. Acabou a questão, Matheus? Não. Agora que eu encontrei a velocidade em km por hora, bora interpretar. Você tem um barquinho. Não sei desenhar barquinho, pessoal. Bora tentar colocar uma imagem legal aqui de um barquinho. Então, esse barquinho ele vai percorrer uma distância d depois de 8 horas. Passaram 8 horas. Se ele tem essa velocidade de 37 km por hora, bora descobrir qual foi a distância percorrida por ele. Lembrem que para encontrar a distância, a gente vai escrever que distância é igual a velocidade vezes tempo. A distância percorrida, então, é 37. Se a velocidade está em km por hora, o tempo ele precisa estar em horas também, vezes 8. Bora ver quanto é que dá 37 vezes 8? Aqui eu preciso fazer 8 vezes 7 dá 56. E 8 vezes 3 dá 24. Com 5, 29. 296 quilômetros foi a distância percorrida por esse barco. 296 quilômetros. Pessoal, agora vamos adiante. Vamos fazer outros problemas. Percebam que esse problema já tem a utilização da fórmula da velocidade para encontrar uma distância, né? Então você tem que colocar velocidade vezes tempo. E teve que descobrir descobrir qual é a velocidade de 20 nós. Então existem habilidades diferentes nessa questão. Primeiro descobrir a velocidade. Lembrem que esse aqui foi o nosso primeiro passo, ó. Depois a gente foi para o segundo passo, que foi desenhar o navio, interpretar a situação e calcular a distância que ele percorreu. Bora lá, pessoal. Vamos para uma próxima questão. Um aluno realizando exercício de tiro com pistolas calibre 9 mm na Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina ouve os ecos dos disparos 6 segundos após acionar a tecla do gatilho do armamento, ou seja, após realizar o disparo. Pessoal, então, esse marinheiro ele escutou o eco 6 segundos depois de atirar. Se a velocidade do som é 330 metros por segundo, então a questão me deu a velocidade do som, determine a distância aproximada que se encontrava a superfície que refletia os sons do disparo. Pessoal, questão de eco é bem interessante você interpretar. Por quê? Bora imaginar aqui que eu tenho uma pessoa e aqui eu tenho uma parede, tá? Essa daqui é a parede onde o som vai ser refletido. Então imaginem que essa pessoa acabou de emitir um som. Esse som vai viajar, ele vai até a parede, percorrendo uma distância d, e ele volta da parede, percorrendo novamente essa distância d.
Então, se o marinheiro acabou de fazer o disparo e daqui a 6 segundos ele ouviu o eco do disparo, então significa que em 6 segundos o som foi e voltou. Então, teve o som emitido, que com certeza ele ouviu rapidinho, e teve o som refletido, que é o que a gente chama de eco, é o que volta. Em 6 segundos, o som tem que ter atingido a parede e voltado. Então percebam que a minha distância ela vai ser, na minha fórmula de velocidade, a distância que eu quero ela vai ser o dobro, porque o som tem que ir e voltar. Então, observe o seguinte, se ele quer que eu determine a distância, qual é a fórmula que a gente usa? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Só que no lugar da distância aqui, ó, quando se tratar de eco, no lugar da distância, eu vou colocar 2 vezes a distância. Então, 2 vezes a distância é igual a velocidade vezes tempo. Em vez de chamar de D, para não ficar a mesma letra, eu vou chamar de X aqui, ó. Então, percorreu uma distância X para ir e uma distância X para voltar. Então, a distância total percorrida pelo som foi 2x. X para ir, X para voltar. A questão está perguntando qual é o valor de X, qual é o valor da distância entre o aprendiz e a parede que refletia esse som. Pessoal, como a velocidade do som já nos foi dada, né? A velocidade do som só na coleta de dados aqui rapidinho, a gente consegue ver que a velocidade do som ela é 330, né, metros por segundo, e a gente sabe que o tempo é de 6 segundos. Basta substituir agora. 2x é igual a velocidade. Bora colocar aqui, ó, no lugar da velocidade. Segundo, pessoal, bora lá. No lugar da velocidade eu vou colocar 330. E no lugar do tempo eu vou estar colocando 6 segundos. Agora eu preciso encontrar o valor de x. 2x é igual a 330 vezes 6, vai dar 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18, com mais um 19. 1980, x é igual a 1980 dividido por 2, que dá... aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. 1980, eu gosto de pensar assim, 1800 mais 180, né? Então, se eu dividir aqui por 2, isso fica 900 mais 90, né? Isso dá 990 metros. Então, isso são táticas de resolução de conta, tá? Então, eu não vou pensar no 1980 como um número só, né? Eu quebro ele na soma de 2 outros, fica mais fácil de resolver o nosso problema. Pessoal, vamos para uma próxima questão para ver aqui. Um rapaz, ele se desloca sempre em linha reta e no mesmo sentido por um percurso total de 20 km. Então, bora grifar aqui, ó. Eita, peraí. Bora grifar aqui esses 20 km. Então, essa é a distância total, né? A primeira metade, pessoal, essas questões que falam a primeira metade com uma velocidade de 3 km por hora, constante de 3 km por hora. E a segunda metade com uma velocidade constante de 5 km por hora. Considerando desprezível o intervalo de tempo necessário para a mudança na velocidade, então, considerando que a velocidade mudou instantaneamente, assinale a opção que apresenta a velocidade média em quilômetros que mais se aproxima a do rapaz
considerando o percurso total. Galera, velocidade média. Bora lembrar o que é que ela é. Antes de começar a fazer, eu aconselho vocês a desenharem aqui o que está acontecendo. Então, tem um rapaz correndo. Esse rapaz ele vai andar 20 km. Se são 20 km que ele vai andar, quando fala assim, ó, a primeira metade de 20 km são 10, né? Então ele andou 10 km com uma velocidade de... Ele andou 10 km com uma velocidade de 3 km por hora. Depois ele andou mais 10 km, só que agora a velocidade dele estava ampliada. A velocidade dele nos 10 km finais foi de 5 km por hora. Então, agora que eu desenhei a situação, bora calcular a velocidade média. A velocidade média, lembrem que ela é distância dividido por tempo. A distância total percorrida pelo intervalo de tempo total que demorou, né, para acontecer aí esse percurso. Então, a distância total a gente sabe que é 20. Só que o tempo, a gente sabe que os tempos são diferentes. Percebam, pessoal, se uma pessoa corre a 3 km por hora, ela vai demorar um tempo para percorrer 10 km. Agora, se ela tem uma velocidade de 5, ela vai mais rápido, o tempo é menor. Então, onde tem ali na fórmula somente a letra T, eu vou colocar o tempo do primeiro percurso mais o tempo que ele demorou no segundo percurso. E esses tempos, como é que eu calculo, Matheus? Lembra lá da fórmula da velocidade que tempo é igual a distância sobre velocidade. Então, o tempo 1 é a distância do primeiro percurso dividido pela velocidade do primeiro percurso. Bora tentar calcular esse valor de tempo 1. Guarda essa fórmula aqui, ó, pessoal, essa da velocidade, que é o que a gente quer, para resolver no final. Eu preciso, para resolver essa fórmula de velocidade, descobrir o valor de T1 e T2. Ainda aqui na conta de T1, a distância 1 ela é 10 km e a velocidade 1 é 3 km por hora. Agora vamos para T2. T2 vai ser distância 2 sobre velocidade 2. A distância 2 é 10 km e a velocidade 2 é 5. A segunda velocidade é 5. T1 mais T2, dá para fazer essa soma? Dá sim, Matheus, mas precisa saber somar fração, né? Eu preciso saber como somar duas frações. Se eu colocar aqui, ó, T1 mais T2, quanto é que isso dá? 10 terços mais 10 quintos. Faz o MMC, pessoal. Como é fazer o MMC, Matheus? Olha aqui, ó. Nem vou usar o MMC. Basta você, se eu quero somar duas frações com denominadores diferentes, multiplico por 5, aqui não está com o 5 embaixo, e multiplico por 3, aqui não está com o 3 embaixo. Porque agora as duas vão ficar com o número 15 embaixo, e 10 vezes 5 dá 50, 10 vezes 3 dá 30. Então, T1 mais T2 vai dar 80 em cima e 15 embaixo. Vou colocar aqui no cantinho, para ficar fácil de ver. 80 em cima e 15 embaixo. Agora que eu já sei disso, eu posso apagar aqui a minha representação, tá? Dos bonequinhos, da pessoa correndo. E eu vou resolver finalmente a minha velocidade. Como é que eu resolvo minha velocidade média agora?
A velocidade média ela era 20 dividido por T1 mais T2. Eu acabei de mostrar que T1 mais T2 é 80 por 15. Então aqui fica 20 em cima e embaixo eu vou colocar em vermelho 80 por 15. Aqui, pessoal, quando acontecer uma fração embaixo, você conserva o que está em cima, conservei o 20 e vou multiplicar pelo inverso do que está embaixo. Então aqui vai ficar 15 dividido por 80. Eu inverti o que estava embaixo e conservei o que estava em cima. 20 vezes 15, a gente sabe que dá 300. E, porque é 2 vezes 15, deu 30. E o 80 permanece. Corta um zero de cima, um zero de baixo. E aqui ficou 30 dividido por 8. Como é que faz essa conta? Vai simplificando. Dividindo por 2 em cima e embaixo, porque o 30 é par e o 8 também. Aqui vai ficar 15 dividido por 4. 15 dividido por 4. Dá para continuar dividindo por 2, mesmo que o 15 seja ímpar, tá? Se eu continuar dividindo por 2, o 15 dá 7,5, né? Pensa que é dinheiro que fica fácil. 15 reais dividido por 2, né? Você vai ter 7,50 para cada um. E agora que está 7,50 por 2, mais uma vez, né? Bora dividir para saber quanto dá. 7,50 dividido por 2 dá o equivalente a 3,75. Pessoal, lembrando, né, que aqui deu 3,75, está em quilômetros por hora. Qual a velocidade mais próxima de 3,75? É o 3,8, a letra C. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Essa questão é uma questão já não é tão trivial, né? Você já tem um nível diferente. Cada questão dessa lista tem uma habilidade diferente. E eu aconselho vocês a tentarem resolver sozinhos cada uma delas. Tenham um ótimo dia, pessoal. Vou ficando por aqui agora. Foco na aprovação. Valeu!